Silas, tu já tirou a toalha de cima da cama? Lá vem tudo de novo, né? E os cabelos do banheiro que você deixou? Vocês viram aí essas briguinhas? Pois é sobre essas brigas não resolvidas que a gente quer falar hoje com vocês. E essas brigas geram resíduos dentro do casamento que eles geralmente, esses resíduos vão ficar guardados dentro do seu coração e não se resolve. Por quê? Porque vocês não têm um alinhamento para resolver essas coisinhas pequenas do dia a dia. Como é que você fica depois que você discute com o seu cônjuge? Você fica conectado com o seu cônjuge depois de uma briga? Você se sente alinhado na relação depois de uma briga? Essa briga é resolvida? Vocês precisam entender que toda briga gera um sentimento no nosso coração. E com esse sentimento dentro do nosso coração vai nos gerar pensamentos. E esses pensamentos vai nos levar a algum tipo de atitude. Então, eu queria que você começasse a identificar conosco como é que você tem agido no seu casamento, mediante a todas as discussões, onde é que tem ficado todos os resíduos, né? O pastor bem falou que tem ficado no nosso coração. E aí, o que acontece com o nosso coração para levar essa relação com esse coração cheio de resíduos? Então, o que acontece? Esse resíduo vai virando camadas no dia a dia. Você vai discutindo e muitas vezes você se cala. A maioria das vezes o casal se cala. Ele não vai tentar resolver esse problema, não é? Então, o que acontece a partir daí? Vai acumulando dentro do seu coração, vai acumulando dentro dos seus pensamentos e a relação começa a esfriar. Porque quando você não resolve isso de imediato, isso começa a causar uma demanda de resíduos dentro do seu coração. Então vamos pensar, como é que a gente no dia a dia pode resolver as demandas do nosso casamento? Então a primeira coisa que eu e o pastor queríamos passar para vocês é a situação de que numa discussão, por mais que tenha sido o pastor o causador da discussão, eu sempre vou ter a minha parte. Então vamos lá pensar, gente, é sempre 50-50. Em qualquer caso, pastora, sim, em qualquer caso. Até no caso que acontece a situação de um casal ter um que é agressor e o outro que é passivo. Até a sua passividade alimenta a agressão do outro. Entende? Então, uma das coisas que a gente tem para falar para vocês é que hoje a gente queria chamar você o quê? Para você se tornar autorresponsável pela sua parte. Entendendo que em toda discussão você tem a sua parte. E aí eu quero te perguntar, como é que você tem lidado com a sua parte? Você tem pensado na sua parte ou você tem se tornado uma vítima dentro do seu casamento, achando que só o outro erra? E aí você fala assim, não, porque a culpa é sua. Sempre você vai levar essa culpa para o seu cônjuge. E aí você fica naquela disputa que você nunca está errado. Sempre você vai estar certo. E aí você leva essa culpa para o cônjuge se irrita, devolve essa culpa para você e fica esse jogo dentro do casal. O seu casamento fica num jogo de discussão sem solução, para que vocês possam chegar num denominador comum. E falando nesse jogo, né, que o pastor bem falou aqui, é bem interessante a gente identificar isso, porque todo casamento entra num sistema, entra num jogo. E se você começar a entrar nesse jogo, não é? Por exemplo, o seu cônjuge ataca, você se defende. Pronto, a jogada é essa. Entendeu? Então vamos agora identificar junto conosco qual é o jogo do seu casamento na hora de uma briga. Será que no jogo do seu casamento existe a humildade? Ou tem prevalecido o orgulho? Lá em 1 Timóteo 5,8 diz assim: se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o incrédulo, né?
Então, olha a necessidade da gente cuidar do que é nosso, daqueles que são nossos dentro da nossa família. Então, o que é cuidar daqueles que são nossos? É cuidar primeiramente da sua autorresponsabilidade. É você se autorresponsabilizar pelaquilo que você está causando dentro da sua casa. Pelaquilo que você... Até uma passividade, como eu falei, é uma coisa que você está causando. Um filho vê uma mãe passiva, imagina uma filha ver uma mãe passiva, né? Eu costumo dizer, né, que digamos que você, mãe, tem uma filha que ela é dominante e você é uma mãe estável, aquela mulher passiva, e você tem aquele marido que vive te agredindo. Com palavras, vou falar, com palavras. E aí você não se coloca. O simples fato de você não se colocar, de você ser essa mulher passiva, o que você está gerando na sua filha? Qual é a mensagem que você está dando para ela de casamento? Não que você vai enfrentar o seu marido, não é isso que eu estou falando. Mas você precisa, mulher, aprender a se colocar. Estou dando esse exemplo para você entender que às vezes a gente se cala, né, com a intenção de não ter uma briga, mas olha o que a gente pode gerar. Entende? Você está gerando o quê? Porque para todo agressor tem que ter um passivo. É o casamento perfeito. Porque aonde tem uma pessoa que agride, tem uma pessoa que se deixa ser agredida. É o casamento perfeito aí. Há uma perfeição de casamento aí. E olha o que você ainda por cima está gerando na vida da sua filha. Lógico que isso é um exemplo, mas para pensar que até a passividade é uma colaboração dentro de uma briga. E quando ela fala no orgulho, a gente para pensar numa discussão de um casal e a gente vê ali a cena de um marido ignorante, de um marido que grita dentro de casa, e muitas das vezes esse marido é constituído com sua família e tem filhos, e muitas vezes na hora da discussão o marido, a esposa não presta atenção nos filhos, e isso começa a gerar um buraco dentro da criança. Você começa a imputar dentro da criança coisas que não era para entrar dentro dela. E essa discussão começa a partir de um erro do casal, seja lá do marido ou da esposa, mas que esse erro, vocês começam a ter um orgulho tão alto dentro de si, que ao redor de vocês essa parte fica esquecida. E as crianças começam a ficar com medo, as crianças começam a ficar atrás da porta, atrás do sofá, se abaixa embaixo da cama e ela fica presenciando aquela discussão onde esse resíduo que vocês teriam que resolver teria que ser somente vocês dois dentro de um ambiente fechado, sem que os filhos participem, porque esse resíduo, nessa situação, você vai transferir também um resíduo para os seus filhos. Então a gente já viu, né? A chave para você se autorresponsabilizar tem que ser a humildade. Um casamento sem humildade, ele não vai alcançar o sucesso, porque o que a Bíblia fala sobre o orgulho, que Deus abate o orgulho. Então, se o seu casamento está sendo um casamento alicerçado no orgulho, para pensar o que Deus está fazendo, né, com vocês dentro desse casamento. Deus está abatendo o orgulhoso. Então, muitas vezes esse casamento não está andando por causa de quê? Por causa desse resíduo do orgulho dentro do casamento de vocês. E quando o orgulho nasce nessa discussão, Deus não fica dentro dessa discussão. Deus sai e fica só observando os dois orgulhosos discutirem até que eles apaziguem, até que eles se mantenham em uma posição de humildade para que Deus possa voltar dentro do casamento e fazer um trabalho bem feito, para fazer um trabalho dentro do matrimônio. Então você veja bem aqui, em Efésios 4, né, do 25 em diante, diz assim: portanto, cada um de vocês devem abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membro do mesmo corpo. 26. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Então a Bíblia diz aqui o quê? Que você, antes do sol se pôr, você tem que resolver seus problemas, suas discussões. Por quê? Para não acontecer de você acumular resíduo dentro do seu casamento.
Mas olha só, continuando aqui no 27, diz assim: e não deem lugar ao diabo. Aí eu pulo para o 29. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça ao que ouvem, e não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com a qual vocês foram selados para a redenção. Olha só o que diz o 31 para a gente fechar. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, de gritaria e calúnia, bem como toda maldade. Gente, olha isso aqui. Além de você entristecer o Espírito Santo na hora dessas discussões, você simplesmente vai estar fora do contexto de Deus, tá? Então, o que adoece o coração do casal é a falta de vigilância, porque a semente de Satanás, ela vai entrar dentro do casamento sim, a partir do momento que você gera essa abertura dentro de uma discussão. É muito óbvio o que você precisa refletir nessa palavra, que eu friso muito bem aqui o versículo 31, que diz assim: livre de toda amargura, indignação e ira, calúnia e gritaria. Gente, é tudo o que acontece dentro de uma discussão. É tudo o que acontece dentro de um relacionamento que ele não está maduro, que é onde ele deixa uma brecha para que Satanás jogue uma semente na sua família e ela seja destruída. E assim a gente pensa, né? Qual seria a solução? A solução, gente, seria o perdão, né? O perdão mútuo, né? A empatia, aquilo que a gente sempre fala aqui nos nossos vídeos, né? Você não pedir do seu parceiro aquilo que ele não tem para te dar. Então, o que a gente quer deixar para você hoje? Que você se sente com o seu cônjuge e veja como está a relação de vocês. Se todas essas brigas que vocês vêm tendo durante todos esses anos de casado, quais são os resíduos que têm ficado nesse casamento? Porque muitas vezes um casamento está frio, um casal está desconectado, o casal já se afastou tanto que nenhum sente o outro dentro de casa. Por quê? Porque tem tanta coisa mal resolvida, tem tanto resíduo nessas discussões que foram ficando e foram sendo colocadas, né, lá embaixo do tapete. Então vamos tirar esse tapete, vamos olhar o que tem lá embaixo, vamos conversar, vamos agir na transparência, porque não tem coisa melhor do que uma transparência. E se vocês não tiverem a maturidade de fazer isso, contrata um profissional, vão num pastor de vocês, sabe? Mas não andem com o casamento de vocês com resíduos, porque vocês podem estar vivendo dentro do mesmo lar, não como casados, e vocês não estão percebendo. E a partir do momento que você colocar Deus dentro do seu casamento, verdadeiramente, você vai começar a ter uma mudança dentro do seu amor com sua esposa, dentro do seu amor com o seu marido. Por quê? Porque quando nós colocamos Deus dentro do casamento, para ele ser o direcionador, para ele ser o pivô desse casamento, com certeza essas discussões vão sumir, esses resíduos vão desaparecer, porque a partir do momento que a gente entrega a nossa vida para Cristo, que a gente entrega a nossa vida na mão do Senhor, Ele tem uma direção perfeita para nós. Então que a gente possa pegar esse gancho da palavra, que a gente possa pegar esse gancho da direção do Senhor para a nossa vida. Em nossas escutas, né, eu fico com o meu coração muito partido, muito triste. Por quê? Porque as pessoas não resolvem as pequenas coisas, as pequenas brigas. E essas brigas vão tomando uma proporção muito maior. Então, muitas vezes, a maneira de resolver essas brigas, quando elas se tornam muito grandes, são destrutivas. Não é? Então são quando as pessoas vão procurar por ajuda, quando o casamento já está quase morrendo, quando o casamento já não tem mais saúde, quando os parceiros estão cansados, entende? E eu fico pensando, eu disse, meu Deus, por que não procurou ajuda quando estava cedo? Então, se hoje você está brigando com o seu cônjuge, você não tem ficado bem, não fica nesse lugar. Procure uma ajuda para que o seu casamento não chegue a entrar num CTI. E aí vai ser quando você vai procurar essa ajuda e o seu casamento não suporta mais. Aí muitas vezes tem
situações que acontecem que são irreversíveis, e aí o que é que acontece? A ferida fica muito maior, a situação fica muito mais difícil de se resolver, porque, como ela bem disse, nesses atendimentos a gente já encontrou até casais morando em estados diferentes, se mudaram até de estados, e a gente simplesmente, graças a Deus, a palavra do Senhor sobre nossa vida, a gente conseguiu reverter essa situação e nós conseguimos juntar esse casal, né? Foi uma situação bem delicada dentro desse atendimento, mas que teve êxito. Por quê? Porque nós conseguimos colocar Deus dentro do casamento deles. Então, que você não possa ser abençoado sozinho com essa palavra. Essa palavra é muito rica, é muito importante para você e para seus colegas, para seus amigos e amigas. Você possa compartilhar essa palavra para a gente jogar essa semente do bem para outras pessoas. Então deixa o seu like, se inscreve no nosso canal e ativa os sininhos. E não deixe de deixar o seu comentário aqui conosco. Nós queremos te ajudar de uma forma específica. Me segue lá no meu Instagram, anacristina.psicóloga. E Silas Costa.